Hora de conversar com Juliana Rosa, duas no cravo, uma na ferradura. A gente teve muitas boas notícias nesta semana, mas encerramos com uma não muito. Queda no setor de serviços, Ju, bom dia para você. Pois é, a gente, poxa, sexta-feira, né, vem com essa notícia aqui negativa do setor de serviços, depois da gente engatar uma série de números positivos acima do previsto da economia. Bom dia, Megali, Carlinha, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. Não esperava isso de você hoje não, Ju, mas tudo bem. Brincadeira, né? Que decepção, né? Que decepção. Muito. Mas esse dado do setor de serviços, realmente, ele vem abaixo do previsto, mostrando aqui uma queda de 0,9% em fevereiro, quando as previsões apontavam para um crescimento de 0,2% em média aqui das projeções do mercado financeiro do setor de serviço. Então, de uma projeção aí de 0,2% de crescimento, o IBGE acaba de divulgar uma queda de 0,9% do setor de serviços no mês de fevereiro. Estou olhando aqui agora os detalhes aqui por dentro. A gente tem uma melhora de serviços que são consumidos pelas famílias. Então, isso é um lado positivo, porque dentro dessa pesquisa de serviços, tem serviços que as famílias consomem, como cabeleireiro, manicure, serviços médicos, e também serviços consumidos pelas empresas, serviços de transportes, serviços de contabilidade, enfim. Serviço é um setor enorme, né, o mais importante da economia brasileira, tem um peso aí de quase 70% do PIB. Então, quando a gente olha, é importante separar, olhando a parte das famílias, os serviços consumidos pelas famílias, ele tem um crescimento aqui de 0,4%, principalmente na parte de alimentação fora de casa, restaurantes, as pessoas comendo mais fora de casa, e a parte de alojamento, que é a parte de hotelaria, a parte de viagens. Outros serviços prestados às famílias, tirando a parte de comer fora de casa e essa parte de hotelaria, ele tem uma queda aqui de quase 2%. E esses outros serviços é um pouquinho de tudo, que é isso que eu estou falando, né? Que é serviços ali do dia a dia, lavanderia, você pega ali uma gama de serviços do dia a dia ali das famílias, esse vem em queda. Olhando a parte de serviços prestados às empresas, tem aqui que tem uma queda mais forte. Você tem uma queda de serviços prestados às empresas, tanto da parte de tecnologia, serviços de informação e comunicação, serviços técnico-profissionais. Então, o que a gente vê nesse dado é a economia dando uma arrefecida, né, dando uma desacelerada. Não chega a ser ruim se a gente olhar o dado de ontem, né, como vocês estão lembrando, do varejo, que veio muito acima do previsto. Então, fazendo aí uma média, né, da semana, significa que a economia ela está vindo melhor nesse começo de ano, né? Você faz aí uma média, de qualquer maneira, as previsões para o PIB desse ano vêm crescendo de novo, como a gente viu no ano passado. A dúvida agora é mais em relação à capacidade de sustentar mesmo esse crescimento que a gente vem observando da economia, essa melhora que a gente vem acompanhando da economia. Um número apenas, né, não dá para a gente dizer que houve ali uma freada, justamente porque a gente vem de vários dados positivos. O Itaú, por exemplo, está agora de manhã divulgando revisões para cima na previsão de crescimento da economia brasileira esse ano. O PIB previsto pelo Itaú aqui para esse ano sobe de 2% para 2,3%. E a dúvida agora é um pouco em relação à taxa de juros, porque a gente imaginava que os juros pudessem cair até 9%, 8,5% esse ano. Agora o que a gente vê é que as previsões para a taxa de juros começaram a subir. O próprio Itaú aqui nessas projeções que está divulgando agora cedo, mostra que a previsão para a taxa Selic do fim desse ano, a expectativa deles era 9,25% e agora subiu para 9,75%. Então, um juro que vai cair menos, ele obviamente estimula menos a economia, né? Quanto menor os juros, mais há investimentos, há
condições para as pessoas consumirem, né? O crédito fica mais barato. Então, essa questão da economia americana é o que mais está pesando, porque a gente estava ali nessa toada positiva, só que a gente vê previsão para dólar agora subindo, dólar ontem fechou em alta novamente, os números da economia americana estão fazendo com que o dólar se valorize, os juros por lá estão altos ainda, então isso valoriza o dólar, dificulta a nossa queda de juros, né? Que o nosso juro não pode ficar muito perto do juro da maior economia do mundo, porque senão a gente começa a ter saída de investimentos, começa a não valer a pena deixar dinheiro no Brasil, olhando o juro dos Estados Unidos. Agora, a gente precisa observar, porque ontem eu fiz uma entrevista que está repercutindo hoje já com o diretor do Banco Central, Paulo Piketty. Ontem foi a íntegra ao ar da entrevista com o Paulo Piketty na Band News TV. Amanhã vai ao ar aqui na rádio, às 10 horas da manhã. E ele fala que não tem uma relação direta do que acontece nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele falou, claro que você tem transmissões, e isso significa que a gente pode ter uma política de juros mais restritiva lá nos Estados Unidos por mais tempo, isso pode nos atrapalhar, mas ele dá uma ponderada dizendo que a gente precisa observar os próximos dados antes de imaginar, né, que a gente vai ter uma mudança muito considerável daqui, que de repente as coisas podem melhorar de uma hora para outra. E uma coisa que eu tenho ouvido que ele falou na entrevista, que eu acho interessante, é que depois da pandemia os parâmetros mudaram muito, né? Ele falou, a gente observa que muitas coisas estão se comportando de maneira diferente, você tem mudanças ali estruturais. Então ele falou assim, o que está acontecendo na verdade é que a gente está num ambiente de muita incerteza. Tudo que funcionava antes da pandemia, quando a gente vai fazer as projeções agora, não funcionam, tanto para o bem quanto para o mal. Então, ele falou, não necessariamente as coisas estão piorando. Ele falou, simplesmente, pode estar melhorando, mas a gente não consegue observar, como se a nebulosidade tivesse aumentado. Então, resumindo, a gente de fato tem esse número da economia hoje que vem mais fraco, que não tira a expectativa de que esse ano a economia brasileira vai ter um desempenho mais forte, mas temos essa dúvida em relação ao quanto que os Estados Unidos podem nos prejudicar com esse juro alto por mais tempo, pressionando o dólar. Então a gente precisa observar, porque de fato a incerteza aumentou, o risco aumentou, mas a gente está olhando os números da nossa economia, que estão vindo, de fato, mais positivos com o nosso mercado de trabalho aquecido. Os americanos têm que parar de ficar remarcando o preço, estão atrapalhando a nossa vida aqui. Que besteira, coisa mais terceiro-mundista, inflação. Que papo furado. Juliana Rosa volta segunda-feira com outros números e análises. Bom fim de semana, Ju. Bom fim de semana para vocês. Um beijo. Economia para você a partir das 10 da manhã. Aê.